Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Entrou uma voz estranha aí durante o início, né? Paulo. Uma voz... Mas era o de Tarso mesmo. Era uma voz pouco no psicofone aqui. alienígena, mas era de Paulo Renato. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Jesus Cristo, que assim tenha misericórdia de todos nós. É isso aí, o programa é Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns e vozes alienígenas aqui. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, né? Graças a Agora Deus. Agora quero ouvir o Paulo de Tarso aí, que por pouco deixa uma mensagem através de Paulo Renato. E o Vinícius na técnica fica pensando, onde é que eu fui me enfiar? Jesus do céu. Meu amigo, para trabalhar, o que a gente tem que fazer da vida, hein? Mas vamos em frente aqui, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos na primeira parte, capítulo 4, que trata dos sistemas. O item é o item 49. E nós estávamos iniciando aí no terceiro parágrafo aqueles tópicos que Allan Kardec nos traz sobre... ele diz que as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas. E aí ele começa a trazer aí 10 tópicos, nós lemos o primeiro, e hoje vamos dar início ao segundo tópico, que diz o seguinte: os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Então esses 10 tópicos Kardec traz são aquilo que já estava naquele momento pacificado como o que é verdadeiro, aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram como informação em relação à vida espiritual e ao intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nesse segundo tópico, eles dizem que os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. É uma realidade difícil para muitas pessoas de acreditar, já que os nossos olhos materiais normalmente não podem perceber aquilo que nos envolve no ambiente espiritual. Algumas pessoas, os chamados médiuns videntes, têm a condição, eventualmente, não é o tempo todo, mas eventualmente, de perceberem algumas nuances do mundo espiritual. Mas a grande maioria de nós não consegue ter esta percepção no estado ordinário de vigília em que nós estamos. Algumas vezes no estado de enfermidade muito profundo, onde as forças físicas estão muito abaladas, as pessoas relatam visões da realidade espiritual próxima. Em sonho também temos essa condição, mas no estado de vigília, não. E aqui Allan Kardec deixa claro que, apesar dos nossos olhos não poderem normalmente perceber, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como leu Paulo Renato numa citação de Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, quando diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, uma realidade já conhecida na época pelos apóstolos de Jesus, relatada também por Paulo de Tarso. E aí, Paulo Renato? Só relembrando o que você afirmou, no programa passado nós falamos lembramos o que está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vou repetir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande de testemunhas. Nuvem de testemunhas. Né? Tão grande nuvem de testemunhas.
desembaraçando-nos de todo o peso. E ele vem discorrendo a esse respeito. Mas também nós temos em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 em diante. O 26 fala o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então ele vem discorrendo sobre essa interferência dos Espíritos em nossas vidas. E Allan Kardec levantou essa questão registrada em O Livro dos Espíritos, na questão 456. Em diante tem outras considerações. Mas na 456 ele pergunta: veem os Espíritos tudo o que fazemos? Veem os Espíritos tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam, como está registrado lá em Hebreus e em Romanos. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Na questão 459, ele volta a levantar essa questão. Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E ele vem fazendo uma série de perguntas aqui em O Livro dos Espíritos, falando sobre a questão dos pensamentos, se podemos detectar, identificar se os nossos pensamentos, se aqueles pensamentos ou que tais pensamentos são nossos ou partem de entidades espirituais, né, de espíritos desencarnados. Então é interessante ler essas questões a partir da 456 em diante, porque ele vem tratando dessa influência dos espíritos em nossas vidas, demonstrando para nós essa interferência do mundo espiritual, digamos, ao mundo físico. E isso não acontece à revelia da vontade de Deus, né? Somos a mesma humanidade em situações de vivência diferentes. E é natural que aprendamos uns com os outros, né? É natural que os espíritos desencarnados se preocupem mesmo com a nossa sociologia, com a nossa política, com a nossa vida diária, porque muitos deles, que fomos nós também, em algum momento, muitos deles retornarão ao plano físico e estarão sujeitos, subordinados às condições físicas, às condições políticas, etc. Então é mais que natural que os espíritos do nosso nível de evolução se preocupem realmente com a nossa vida diária e procurem interferir positivamente ou negativamente, conforme as suas características de moralidade, procurem interferir na nossa vida sem retirar de nós a liberdade da decisão. Podem sugerir, causar alguns embaraços, ou podem facilitar-nos a vida também, né, os benfeitores espirituais, mas são sempre caminhos que nos são, seja a influência que dizemos negativa ou a positiva, são caminhos que nos são apontados, resguardando-nos a liberdade de escolha, de decidir qual caminho desejamos para a nossa vida. Se optarmos pelo caminho da realização do bem, com esquecimento de nós mesmos, naturalmente estaremos construindo para nós estradas mais suaves em nosso futuro. Se fizermos opção pelo prejuízo ao próximo, naturalmente estaremos escolhendo para nós caminhos mais dolorosos, mais pontiagudos, né? Porque Jesus Cristo já havia dito: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados. Então muitas vezes nós criamos aflições e sobrepeso nas nossas cruzes por vontade própria, né? E não adianta depois tentarmos transferir responsabilidade para o mundo espiritual, né? Porque nós temos essa tendência de transferência. Quando as coisas vão bem, nós atribuímos o valor das coisas, o resultado às nossas inclinações, à nossa inteligência, à nossa capacidade de decidir pelo melhor. Mas quando as coisas vão mal,
nós tendemos, por mecanismo de fuga, nós tendemos a transferir responsabilidades, seja responsabilidade para a educação familiar, seja responsabilidade para os amigos, para a questão política, social. Nós estamos sempre nos eximindo, tentando nos eximir de responsabilidade, de situações que foram geradas por nós mesmos e que tiveram por consequência o nosso próprio mal. E nessa situação que tentamos nos colocar como vítima, estamos sempre juntando as mãos e rogando a Deus para que Ele nos proteja dos outros, quando deveríamos pedir a Deus que nos protegesse de nós mesmos. Exatamente. E o nosso ouvinte, né, que está nos acompanhando agora deve estar se perguntando, meu Deus, se nós estamos cercados, né, por essa nuvem de testemunhas, os Espíritos nos rodeiam e interagem conosco, ainda que nós não estejamos os vendo neste momento. Então, exatamente nessa hora aí na sua casa, como aqui no nosso estúdio, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. E aí a pessoa pensa, meu Deus, e se forem maus espíritos? Evidentemente que os maus espíritos só irão se aproximar de nós se nós os atrairmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos inferiorizados. E se você entende, compreende que está passando por um momento difícil, né, que está passando por pensamentos negativos, que você não tem tido uma conduta adequada e você não quer a companhia de espíritos negativos que possam lhe fazer qualquer tipo de mal, cabe a você, cabe a nós que aqui estamos, mudar o nosso comportamento. Todos nós podemos mudar o comportamento. Para isso, temos que estudar mais a nossa doutrina, temos que frequentar uma casa espírita, buscar fazermos os tratamentos espirituais e, sobretudo, buscar uma mudança de conduta em nossas vidas. Se buscarmos essa mudança, com certeza iremos atrair a presença dos bons espíritos e repelir a daqueles que nos querem o mal. Maria de Fátima Miranda. É a sintonia, não é? Exatamente. Esse que é o nosso problema. Na questão... Fala, Paulo. Pode falar. Na questão 467 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Sim. E na 469, Kardec voltou a questionar: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí nós vemos, Miranda, aqui, pegando essa leitura que o Paulo Renato nos trouxe de O Livro dos Espíritos, algumas pessoas vão à casa espírita, vão à sua igreja e querem que ou o pastor ou os médiuns afastem delas os maus espíritos. E a doutrina espírita, né, os espíritos nos trazem a informação que a nossa proteção está em nossas mãos. É verdade, mas nós imaginamos assim: quando chega alguém doente na casa espírita, os espíritos acolhem e dão um socorro imediato. É como se fizesse uma trégua, né? Você chega no hospital, está passando mal, tem um tratamento de emergência para minimizar as situações e vir um tratamento a longo prazo. E nós queremos ficar com o tratamento de emergência com duração ad eterno. Por isso que não funciona. Vamos dar a sequência aqui. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, capítulo 4, que trata dos sistemas,
O item é o 49 e nós estamos aí lendo os tópicos, né, que são pontos importantes que os espíritos nos trazem no entendimento da realidade da vida espiritual. O terceiro tópico diz o seguinte: os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza, como nós falamos aí há pouco, né, com várias citações, né, do Livro dos Espíritos, as cartas de Paulo, mostrando que essa interação é constante. No item 4, Kardec diz: os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são os espíritos encarnados e que entre nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Também comentamos sobre isso, mas é importante falarmos um pouquinho mais, porque nós tratamos os espíritos normalmente como seres à parte na criação, quando na realidade nós também somos espíritos, só que estamos no corpo físico. Quando desencarnarmos, iremos deixar este corpo e permanecermos como espíritos desencarnados. Daí a interação entre nós, espíritos encarnados, ser constante com os espíritos desencarnados, ainda que os nossos olhos físicos não possam ver. Esse contato, esse intercâmbio, ele é constante. Mas nós somos tão espíritos quanto eles, com a única diferença, Renato, que nós estamos no corpo e eles fora do corpo. Kardec já tinha perguntado na própria questão de O Livro dos Espíritos, na 134, que é a alma. Então ele diz: um espírito encarnado, que era a alma antes de se unir ao corpo, a 134A, espírito. A 134B, ele volta à questão: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente se revestem um invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Quer dizer, em comunicando-se com o mundo espiritual, nós não saímos, como dizia Kardec, da humanidade. Não estamos nos comunicando com seres estranhos à humanidade, com criações estranhas à humanidade. Todos somos filhos de Deus, em momentos de evolução diferente. Alguns milhões de nós habitamos momentaneamente a Terra, mas outros filhos de Deus habitam as diversas moradas da casa do Pai a que se referia Jesus. Então não é de se estranhar que um irmão nessa condição da paternidade divina, que o irmão procure auxiliar e aprender com o outro. Então nenhum de nós deve temer essa comunicação com o mundo espiritual, porque ela se dá com seres humanos, temporariamente desvestidos fora do corpo físico. Muitas vezes esse medo dessa comunicação com o mundo espiritual, ela se dá, né? Ela é alimentada pela visão distorcida do que seja o mundo espiritual, né? Muitas vezes se registra na própria teologia que essa comunicação se dá com os chamados demônios. Então é natural que a pessoa que não conheça a doutrina espírita, que não tenha a informação doutrinária, que ela tenha algum receio dessa comunicação. Mas a doutrina espírita projeta a luz nesse sentido também e fala para nós que não precisamos temer os irmãos desencarnados, né? A não ser temer a nós mesmos. O temor que nós podemos ter, tanto de encarnado quanto desencarnado, é quando nós estamos próximos àqueles que querem o mal. Então, se nós, seja no corpo físico ou fora dele, estamos perto de pessoas que querem o mal e se comprazem no mal, é motivo de preocupação para todos nós. Lembrando a citação do Paulo, quando ele faz o Pai Nosso, né? E Jesus fala: livra-nos do mal. A gente pensa que é o mal do outro, mas é o mal em nós. Exatamente. Porque é esse que vai nos conectar de forma errada. E também tem a questão aí da tradução, né? Porque ali diz: Senhor, livra-nos do mal. Mas segundo uns, poderíamos entender o texto como quando fala livra-nos da tentação. Sim. Né?
Mas, segundo uns, o texto poderia ser interpretado da seguinte forma: Senhor, ampara-nos, socorra-nos quando em tentação. Quer dizer, nos auxilie para que não caiamos quando em tentação. Então, me parece bem justo essa interpretação, porque nos livrar do mal seria admitir a existência do mal, a nos insuflar maus pensamentos, a nos sugerir o mau comportamento, no que diz respeito à tentativa de quebrar as leis de Deus. Mas quando os Espíritos fazem essa interpretação para nós, dizendo que poderíamos na oração falar, rezar dessa seguinte maneira: Senhor, sustenta-me, ampara-me quando em tentação, para que eu não caia quando estiver em tentação. A tentação aí tem aquele sentido das paixões colocado por Allan Kardec no próprio Livro dos Espíritos, na questão 907 em diante, quando fala das paixões. A tentação são as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos vícios, aqueles com os quais ainda nos comprazemos, embora desejemos nos livrar dele, como o próprio Paulo de Tarso, na carta dele aos Coríntios, que dizia que esmurrava o corpo dele para que ele não fosse tentado a fazer aquilo que condenava. Então ele dizia também, ainda em Romanos, se eu não me engano, dizia que desejava o bem, mas infelizmente o mal se apresentava a ele. Quer dizer, são aquelas tentações nossas, oriundas de viciações enraizadas, e que devemos pedir a Deus realmente que nos auxilie, que nos socorra, para que nós não caiamos quando estivermos sob essas tentações. Mas Kardec também perguntou aos Espíritos, tem uma série de questões a esse respeito, a partir da questão 96 em diante, quando fala sobre a escala espírita, quando ele fala aqui no item 5, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Então, na escala espírita, nós temos lá Allan Kardec, os espíritos respondendo a Allan Kardec sobre essa questão. E na 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então os benfeitores responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E ele vem discorrendo sobre esse assunto. E nas questões em diante, na 121, por exemplo, Kardec perguntou: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Que é o nosso caso, né? Se nós nos tornarmos maus, não podemos colocar isso na conta dos espíritos, Miranda, porque são escolhas nossas. Sim, enquanto priorizarmos as ilusões, ficamos vulneráveis. E depois de estabelecer uma sintonia, fica difícil se desligar dela. Essa é a gravidade. Porque o que aparentemente é uma bobagem pode nos conectar com situações e seres que vão se locupletar através das nossas energias. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, já dizia nosso Mestre Jesus. O Espiritismo nos traz essa responsabilidade dos nossos atos. Nós não poderemos imputar a quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, a responsabilidade pelas nossas escolhas. As nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são nossos. Podemos receber influência? Certamente, mas a escolha será sempre nossa. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, ao Vinícius e a todos vocês que nos acompanharam em mais um estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Muita paz a todos. Muita paz, vamos lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para continuarmos a estudar e analisar a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares, né, Astênio? E o Astênio estava colocando na última reunião um texto celta em que se falava, né, e ele ainda não falou do texto, provavelmente agora, né? Agora vai. Isso. Ele falava sobre a visão do Allan Kardec. Lembrando que a palavra Allan Kardec foi dado a ele, Hippolyte Léon de Rival, a conhecer, dizendo os espíritos que ele, numa vivência dele, ele foi Allan Kardec, um sacerdote druida. Então, a partir daí, ele simplesmente incorporou esse nome para publicar o Livro dos Espíritos e os outros livros do Pentateuco. E vamos lá, meu amigo querido. Vamos lá. Então, nós estamos estudando o Espiritismo entre os druidas. E Kardec, pelo que nós vimos no programa passado, fez uma série de referências a um texto druida, né, que ele iria trazer aqui. Né? Isso. E até chamou a atenção que existiria aqui ou ali alguma influência cristã nesse texto. Né? Então, ele começa o texto, são uma série de tríades, como ele disse, a gente vai verificar exatamente o que são tríades, né? Ele começa, então, com um outro texto, ou um subtexto, né, que tem o nome de Deus e o Universo. Né? Então, agora já é o material druídico já que ele está trazendo. Tá? Então, esse Deus e o Universo, a primeira tríade diz o seguinte: há 3 unidades primitivas, e de cada uma delas não poderia existir senão uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade. Isto é, o ponto em que se encontra o equilíbrio de toda oposição. Obviamente que isso é filosofia pura, a gente não vai compreender integralmente o alcance disso. Mas né? aí já tinha uma coisa positiva que você falou, né? Deus único. Né? Olha, sim, que é muito antes, né, da vinda dos romanos, etc. Sim. Eles já tinham essa visão única, como os judeus, né? Uhum. Então há 3 unidades primitivas, né? Sim. E de cada uma delas, de cada unidade primitiva, não poderia existir senão uma unidade primitiva, que seria um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade. Isto é, o ponto em que se encontra o equilíbrio de toda posição. A gente já verifica pela primeira tríade que, de fato, eles não se referiram à caridade. Né? Então, ele fala assim, há um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade. 2, da segunda tríade. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas. Então, quais são as 3 coisas que procedem das 3 unidades primitivas? Toda vida, todo bem e todo poder. Né? Então, assim estava estruturado, de algum modo, a doutrina druídica, né? Nessas tríades. Então, 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas. Toda vida, todo bem e todo poder. Terceira tríade. Deus é necessariamente 3 coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E não poderia haver uma maior parte de cada coisa. Então, assim, eles tinham a visão de Deus, né?
Deus é necessariamente três coisas. A gente vê a influência dos druidas no cristianismo, como Sim. a gente falou na reunião anterior. E né? fala em ciência, né? Impressionante. Mas a gente vê a questão de Deus como três pessoas no cristianismo, né? Então aqui ele fala de três coisas. Então ele fala assim, Deus é necessariamente três coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E não poderia haver uma maior parte de cada coisa. Então já mostrando Deus absoluto, né? Sim. Bom, quarta tríade. Três coisas... Então isso é só bom lembrar que isso aqui é lá na antiguidade, né? Então, três coisas que Deus não pode deixar de ser. O que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. Né? Para uma meditação, né, para uma época tão recuada dessa, a gente vê que realmente era muito profundo, né? Que não eram espíritos pouco evoluídos. Que... A gente vê que essa gama de espíritos que estavam na Terra, né, trazia uma bagagem, né, de universalidade muito grande. Sim, eram realmente espíritos que já estavam vindo de outros orbes mais elevados. Então, ele faz, nessa quarta tríade, ele faz assim, três coisas, e a gente se lembra que Kardec falou que as 11 primeiras tríades estavam ainda impregnadas de cristianismo, né? Sim. Então, ele falou assim, mas ele falou que dava para separar, se a gente com atenção, dava para separar o que era cristianismo. Como ele era observador, né? Isso, Então, assim, três coisas que Deus não pode deixar de ser. O que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. Quinta tríade. Três garantias do que Deus faz e fará. Seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Porquanto nada há que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por um atributo. Então, sempre o número 3 presente. Em qualquer explicação... Tem 3. Tem o 3, né? Por isso que eu digo que 3 é o meu número de sorte. Bom, vamos lá. Sexta tríade. Assim, 3 fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas. Aí aqui que vem os 2 pontos, né? Então, os 3 fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas. Diminuir o mal, então, finalidades principais, fins principais. Diminuir o mal, reforçar o bem e pôr em evidência toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve ser. Obviamente que comparando com o conteúdo da doutrina espírita, a gente vê que você está muito fraquinho, muito fraco. Muito pobre. Mas a gente vê também, né, uma coisa, você estava falando, eu estava, vamos dizer, visualizando, que esse povo que foi antes de Cristo, né? Então você vê, com todos esses conceitos, o quanto a humanidade caminhou até hoje, em pleno século XXI, a gente vê tanta desgraça. Nossa Senhora. Quer dizer, você vê que nós não estamos falando de um século, nós estamos falando de muitos séculos. Muitos séculos, né? Já se falando no bem, já se falando, não usaram aí a palavra amor, mas estávamos falando de fraternidade, né? Que Deus era infinito. Sim. E você vê até hoje o quanto ainda nós deixamos de evoluir. Sim, E a dor está sendo feita até hoje. A gente verifica que realmente, tecnologicamente, cientificamente, o mundo de hoje não se compara com o mundo daquela época. Sim. Mas em termos morais, se compara e às vezes parece que deu para trás. Né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, 3 fins principais da obra de Deus como Criador de todas as coisas. Diminuir o mal, reforçar o bem e pôr em evidência toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve ser. 7ª tríade. 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder. O que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. Então,
eles tinham determinados princípios, né? Aqui está mostrando as visões deles, ou a visão deles a respeito de Deus. A gente vê que uma visão muito positiva, né, a respeito de Deus. Certamente que as misérias existiam também na época, as tragédias aconteciam. A área social, né, as diferenças, né, porque eles eram sacerdotes, eles estavam num outro patamar. Sim, né? Mas a gente verifica então que apesar de as tragédias sempre terem existido, a violência sempre existiu, os roubos sempre existiram, eles continuavam tendo essa visão positiva de Deus, né? Assim, 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. 8ª tríade: 3 poderes da existência. Não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção. E é nisso que está a perfeição de todas as coisas. Para a gente pode não significar quase nada, mas devia significar muito para eles, né? Ele fala assim: 3 poderes da existência. Não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção. E é nisso que está a perfeição de todas as coisas. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. Vê a expressão suprema inteligência, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema. Né? Em sentido contrário, mas é a mesma coisa. Que a gente verifica que, de fato, a doutrina espírita ela não inventou a roda, né? Ela fez uma síntese de todo o conhecimento humano já adquirido ao longo da história, da história humana, né? Perfeito. Então, assim, 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10ª tríade: as 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. A gente nota que não fala de misericórdia, né? Então valores cristãos muitas das vezes estão realmente ausentes aqui. Né? E aí nós vamos para a 11ª tríade, né? Só lembrando que Kardec fala que até a 11ª tríade estava mais presente alguns valores cristãos, né? Então na 11ª tríade consta o seguinte: 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino, de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema, pelo conhecimento perfeito de todos os meios, e o poder divino, de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Bom, aqui encerra então o texto intitulado Deus e o Universo, né, que são tríades tratando especificamente de Deus e o Universo, e agora vem outras tríades chamando, são mais até um pouco mais difíceis de entender, né? Então agora, se a gente quiser entender, tem que prestar mais atenção, que é mais complicado. São umas tríades que tratam dos 3 círculos, né? E aí, como após o texto, o título, né, os 3 círculos, tem um númerozinho para indicar uma nota de rodapé, aí vamos dar uma olhada nessa nota de rodapé, porque ajuda no entendimento geral, né? Com certeza. Então, consta uma nota da editora, e fala assim: conforme as tríades, e abre parênteses para dizer resumo da síntese dos druidas. Então as tríades são resumo da síntese dos druidas, ou seja, já existe uma síntese e o resumo da síntese, né? Mas é resumo do resumo. Resumo do resumo. Então, conforme as tríades, resumo da síntese dos druidas, há 3 fases ou círculos de vida. Isso aqui é super importante para a gente entender o que vai ser lido posteriormente. Tá? Então, isso é uma nota da editora. Conforme as tríades, há 3 fases ou círculos de vida. No Anolfi, ou círculo da necessidade, o ser começa sob a forma mais simples. Então a gente vai verificar mais detalhadamente na frente. É como se esse círculo aqui fosse anterior à reencarnação, antes de você começar a reencarnar. Tá? Então ele fala assim: no Anolfi, ou círculo da necessidade, o ser começa sob a forma mais simples. No Abred, ele se desenvolve vida após vida, a reencarnação aqui. Então, aí já seria um círculo posterior ao Anolfi. Então, por isso que eu estou dizendo que a reencarnação começaria nesse círculo. Eu acho que esse primeiro círculo que você falou, né,
Repete aí só o primeiro círculo. Ele fala assim, no Anolf, que seria o primeiro círculo, né, ou o círculo da necessidade, o ser começa sob a forma mais simples. Então, o que Allan Kardec fala? Que nós, como espíritos, nascemos simples e ignorantes, que cai exatamente da forma mais simples, que é como eles colocam. Sim, e provavelmente isso antes de começar a reencarnar. Exatamente. De algum modo reflete. Né? Então ele fala assim, no Abred ele se desenvolve vida após vida. Então já é um segundo círculo. Reencarnação. Da existência, e aí começa o processo reencarnatório. Então, vida após vida no seio da humanidade, e então, deixa claro, no seio da humanidade, então não retrograda para a animalidade, esse tipo de coisa, né? Perfeito. E adquire a consciência e o livre-arbítrio. Então, é exatamente nesse momento, né, a gente até aprendeu, né, com o Voltaire, que penso, logo existo. Né? É como se fosse, para os druidas, nesse círculo aqui que começa o pensamento. Ele fala, adquire a consciência e o livre-arbítrio. Né? E aí passa a ser responsável também, né? A gente fazer uma junção com a doutrina espírita. Né? Bom, aí, então já vimos dois círculos, né, nessa nota aqui. Vimos o Anolf e vimos o Abred. Aí passa para um outro círculo aqui, que é o Greenfield. Ele desfruta da plenitude da existência e de todos os seus atributos, libertado das formas materiais e da morte. Ele evolui para a perfeição superior e atinge o círculo da felicidade. Então, a gente verifica que a doutrina espírita também, ela afirma que a gente não vai reencarnar indefinidamente, né? Exatamente. Chega um momento que a gente para de reencarnar. E a lei do progresso vai fazendo com que a gente atinja outros patamares, né? Aonde você muito bem falou aí, que eles dizem, né? Que chega um ponto que você tem a felicidade plena. Sim, já é o outro círculo que você não está mais sujeito à reencarnação. Exatamente. Isso aqui, essa nota da editora, foi retirada do livro do Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, a contribuição aqui do Leon Denis para a gente entender isso. Né? Bom, então voltando aqui para o 12º a 12ª tríade, né? Que, já dentro do texto, os 3 círculos. Então, diziam os druidas, há 3 círculos de existência. O círculo da região vazia, Selgan, onde, então, o Leon Denis nem se referiu a esse círculo aqui. Tá? Então, ele fala assim, há 3 círculos de existência. O círculo da região vazia, o Selgan, onde, exceto Deus, não há nada vivo, nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar. Então, nesse círculo, segundo os druidas, é como se fosse um círculo pré-existência dos seres vivos. Né? Que ele fala assim, não há nada vivo nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar, que só existiria Deus então. Né? O círculo da migração, então o segundo círculo, o círculo da migração, o tal Abred que o Leon Denis menciona, onde todo ser animado procede da morte, e o homem o atravessou. Então, todo ser animado procede da morte. Então, exatamente como o que precede a vida é a vida espiritual, o que eles chamam de morte aqui. Né? Então, onde todo ser animado procede da morte, e o homem o atravessou. O homem atravessou esse círculo, né, do Abred. Perfeito. Né? E o círculo da felicidade, o Greenfield, onde todo ser animado procede da vida, e o homem o atravessará no céu. Então, isso aqui está numa tríade lá dos druidas, né? Então, ele diz assim, quando o homem chegar naquela última etapa, naquele último círculo, em que ele não precisa mais reencarnar, é como se ele tivesse chegado no céu. E ainda aqui, obviamente, pode ter alguma influência cristã, né? Perfeito. Bom, 13ª tríade, dentro do tema, os 3 círculos. 3 estados sucessivos dos seres animados. O estado de descida no abismo, que é aquele círculo Anolf,
é que o Leon Denis nos diz, né? Então, 3 estados sucessivos dos seres animados. O estado de descida no abismo, o Anolf, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. 14ª tríade. 3 fases necessárias de toda a existência em relação à vida. O começo em Anolf, naquele círculo, Anolf, a transmigração em Abred, que é a reencarnação, e a plenitude em Gwifid. E sem essas 3 coisas, nada pode existir, exceto Deus, né? Então só Deus existiria fora de qualquer situação, de qualquer círculo dessa daqui. Perfeito. Né? Não se compara a Deus, não pode querer enquadrar Deus dentro de conceitos propriamente humanos, né? Bom, aí, em relação a essas tríades que trata dos 3 círculos, Kardec encerrou e ele agora traz um comentário, né? E obviamente que o comentário de Kardec é extremamente útil para a gente. Sim, né? Com certeza. Então agora Kardec vai fazer um comentário a respeito desses 3 círculos, ok? E ele fala assim: em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, assim como Deus, em seu poder criador, tira as almas do nada. Então isso está pegando lá da Gênese bíblica, tá certo? Sim. Então ele fala assim, em resumo, só para que alguém que esteja entrando agora não pense que a doutrina espírita está pregando isso daqui. Né? Exatamente. Ele fala assim, em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, assim como Deus, em seu poder criador, tira as almas do nada, as tríades não se pronunciam de maneira precisa. Depois de terem revelado Deus em sua esfera eterna e inacessível, elas, as tríades, né, mostram simplesmente as almas originando-se nas camadas mais profundas do universo, no abismo, que é o Anolf. Então, o momento da geração das almas. Né? Daí passam para o círculo das migrações, o Abred, onde seu destino é determinado através de uma série de existências, conforme o bom ou mau uso que hajam feito de sua liberdade. Então a gente vê que a gente estava entendendo direito, né? O Kardec também está entendendo assim, né? Exatamente. Então ele fala assim, e por fim elevam-se ao círculo supremo, o Gwynfrid, transcorre em completa felicidade, em tudo conservando sua atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Agora é interessante, né, chamar a atenção de que para os druidas, naquele estado de céu, entre aspas, existiria atividade, enquanto para o céu cristão... É só tocar. Né, seria a inatividade. A inatividade. Né? Então ele fala assim, em tudo onde não mais, vamos voltar, eleva-se ao círculo supremo, Gwynfrid, onde as migrações cessam, onde não mais se morre e onde a vida transcorre em completa felicidade, em tudo conservando sua atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Seria preciso, com efeito, que o druidismo caísse no erro das teologias orientais que levam o homem a ser finalmente absorvido no seio imutável da divindade, porquanto, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio e do infinito, que é o Selgan, aquele primeiro lá. Sim. E que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo e no qual nenhum ser, seja qual for o seu grau de santidade, jamais poderá penetrar. É o ponto mais elevado da religião, visto marcar o limite fixado ao progresso das criaturas. Então, de Kardec, de algum modo, ele faz uma ponte desse ensino dos druidas, né, com a ideia de que, embora todos os seres estejam caminhando para a perfeição, sim, eles nunca atingem a perfeição absoluta, uma vez que a perfeição absoluta é própria de Deus. E também porque você tem, como ele é um criador incessante, né? Sim. Então, todos nascem do mesmo ponto e através do, vamos usar a palavra, né, que Allan Kardec fala no Espiritismo, que é o livre-arbítrio, né? Uhum. A gente anda mais depressa ou não anda. Quando ele classifica os planetas, né? E o nosso é planeta de prova e expiação,
você falou do texto, ele fala de um determinado lugar, de um nível celta, em que não mais existe a morte. Então, quando a gente sair de um planeta de prova e expiação, passa por regeneração, e depois um planeta melhor, a morte naturalmente ela tende a desaparecer. Sim. Quer dizer, não há necessidade demais de você ter aquele tipo se você de não precisa reencarnar mais, não morre mais. Né? Não morre mais. Vamos terminar? Vamos terminar. Meus irmãos, estamos aqui terminando mais esse capítulo que está empolgante, está fazendo com que nós, cada vez, eu e Astênio, ficamos mais assim concentrados, porque nós estamos aprendendo como vocês. Então, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, e mais o nosso irmão Eber, que trabalha junto conosco, nos auxiliando aqui, agradecemos por mais esse momento feliz e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.